Gênesis capítulo 1, versículos 16 a 30. Diz assim: Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Uma das primeiras, um dos primeiros apontamentos que podemos fazer desse texto é sobre o formato de organização que Deus incutiu em sua criação. Deus é um Deus que projeta. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que cria. E eu creio que eu posso destacar aqui, nesse texto, a preocupação que Deus tem em determinar marcos de localização e marcos para guiar o ser humano. Quando a gente lê o versículo 16 a 18, nós vemos a preocupação de Deus em deixar bem claro pontos luminosos no céu, as estrelas, a lua, a fim de guiar o homem
em sua caminhada por toda a face da terra e além terra. Ao observar isso, nós podemos destacar a preocupação que Deus tem com não fixar o homem em um local específico, mas em dar ao ser humano a seguinte liberdade, a liberdade de poder investir e promover o seu crescimento como ser humano que é. Quando Deus coloca luminares nos céus, Deus está dizendo para o ser humano: você é alguém que foi criado com capacidade para poder ir além dos seus limites. E para comprovar isso em sua vida, eis que lhe deixo sinais nos céus para você se guiar, tanto para você poder sair, quanto para você poder voltar. Isso tem uma implicação prática na vida, na minha vida, na vida de quem entender essa mensagem. É que Deus permite sim que nós sonhemos. Deus permite sim que nós venhamos a estabelecer metas, objetivos, propósitos. Porém, se nós nos perdermos no meio do caminho, se estes sonhos não forem os melhores, se esses desafios não forem os mais cabíveis a nós, se isso não nos trazer verdadeira satisfação, se isso não nos conduzir a uma maturidade em Cristo Jesus, pode ter certeza, os luminares que Deus deixou no céu nos dizem que Deus sempre disponibiliza o roteiro certo para nós voltarmos, ou o roteiro certo para nós estabelecermos novos sonhos, novas metas, novos objetivos e propósitos. Portanto, você que está me ouvindo, você tem sonhos. Eu também tenho sonhos. Você que está me ouvindo tem projetos. Eu também tenho projetos. Você que está me ouvindo tem expectativas. Eu também tenho expectativas. Mas eu quero te alegrar nessa manhã. Quero dizer para você: pode investir a força, o tempo necessário que for em seus sonhos, em seus projetos. Mas lembre-se, se eles não tiverem luzeiros suficientes para te guiar ao caminho certo, a um crescimento em maturidade, te conduzirem até o Criador, a um relacionamento intenso, profundo, sincero com esse Deus, abandone o sonho. Mas se Ele o conduz, se as estrelas, ou se aquilo que te guia realmente te traz razões suficientes para você crescer em maturidade, acima de tudo, abrace essa ideia. E lembre-se, se você no meio do caminho perder o rumo, não se preocupe, Deus já colocou os luzeiros diante de seus olhos. Outra coisa que eu posso perceber nesse texto é a explosão de vida que vai do versículo 20 ao versículo 25. A explosão da vida em todos os lugares da terra. Em todos os lugares da terra. O surgimento de animais marinhos, animais que rastejam, aves dos céus. E tudo isso hoje é comprovado cientificamente, que eles vivem numa cadeia alimentar e também uma cadeia de sustentabilidade. É através desses animais que o mundo explode em vida. Que o mundo explode em vida. Por mais pequeno que seja um determinado animal, ele é indispensável
na manutenção das florestas, na manutenção do clima no mundo inteiro. Portanto, isso também nos dá uma lição muito grande. Deus quer que a gente exploda em vida, que a gente seja uma explosão de vida, à medida em que nós cumprirmos de fato o nosso papel aqui nessa terra. Se nós continuarmos a investir de maneira egoísta em nossos projetos, em nossas expectativas, não existe razões suficientes para nós promovermos esta explosão de vida onde nós estamos. Aliás, nós nos tornamos parasitas. É o que o ser humano se tornou nos últimos tempos, parasita. Mas se nós reaprendermos o que é ser um ser humano segundo o projeto inicial de Deus, nós não somos mais parasitas, mas somos mais um item, mais um ser indispensável, mesmo pequeno, indispensável para a explosão de vida no meio onde nós vivemos, dentro da nossa família, na nossa comunidade, no nosso local de trabalho. E para terminar, tenho que falar sobre o homem, coroa da criação de Deus, a organização divina. E nós vemos Deus incutindo a sua imagem na raça humana, no ser humano. E algo que eu pude ouvir do Ricardo Agreste e que achei muito interessante foi saber algo que eu não sabia, algo simples, mas que eu não sabia. Quando diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem, significa que Ele criou o gênero humano, homem e mulher à sua imagem. Mas o mais interessante, quando diz o texto, no versículo 27 ainda, que homem e mulher os criou, Ele está dizendo o seguinte, que Ele criou homem, Ele criou mulher, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino, vendo numa relação sincera e profunda, aonde o interesse seja o outro, o bem-estar do outro, uma verdadeira conectividade, aí sim surge a verdadeira imagem de Deus na humanidade, ou seja, a família. E nós vemos que eles dois juntos, homem e mulher, refletindo a imagem de Deus nessa relação, aqui na frente, no versículo 29 a 30, nós vemos que a terra é abençoada, porque o objetivo final de toda essa explosão de vida que a natureza provoca é para dar ferramentas para o ser humano se desenvolver, para o ser humano expandir os seus limites, para o ser humano manter-se extremamente útil sobre a face dessa terra. Portanto, se você se sente uma pessoa inútil, esse não é o projeto de Deus para a sua vida. O ser humano foi criado para ser alguém útil, foi criado para ser alguém que, de maneira organizada, reflita a imagem de Deus sobre todas as coisas que Ele faz. Somente um ser humano que sabe cumprir o seu papel como homem, como mulher, refletindo a imagem de Deus, tem condições de ser útil sobre essa terra e promover a expansão dos seus limites de maneira ordenada e sustentável. É isso que eu posso hoje aprender nesses textos e dizer para mim mesmo que Deus me chamou para ser alguém que viva de maneira ordenada, que viva de maneira que possa promover a explosão da vida nos relacionamentos, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual. Eu sei que Deus hoje me chamou
para expandir os meus limites. Eu não sou uma pessoa limitada, sou uma pessoa que tenho a possibilidade e a capacidade de expandir os meus limites e ir aonde o ser humano nunca ainda foi, o que o Walter ainda nunca foi, e você também pode tomar isso para você. E sei que se nessa caminhada, por acaso, eu me sentir perdido, eu posso olhar para os céus, que lá estarão as estrelas para me guiar. Não as estrelas de maneira esotérica, mas os próprios sinais que Deus já deixou estabelecido em suas escrituras, que me guiam de volta ao plano original de Deus. Eu creio que é isso. Obrigado. Deus usa essa mensagem para abençoar a tua vida, a nossa vida. Amém.